Bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a Vínculos Psicologia Escolar. A Vínculos é uma empresa de psicologia escolar e educacional que tem como objetivo ajudar no desenvolvimento, na formação de profissionais para atuar na área de psicologia escolar, também para ajudar aqueles profissionais que já atuam nessa área ou aqueles que não atuam ainda, mas que têm interesse, que querem se profissionalizar, se especializar para um dia atuar em escolas. É nossa missão no mundo. Eu acredito que é através da educação que a gente consegue transformar o mundo, que a gente consegue fazer pessoas diferentes, que a gente consegue de fato ter um alcance maior do nosso trabalho. Sou perdidamente apaixonada pela psicologia escolar. Quem acompanha aqui na Vínculo sabe disso, né? E muito feliz, muito grata por cada um de vocês que nos segue, que nos acompanha e que principalmente para quem está entrando nessa live para tomar esse cafezinho com a gente. Então, isso mesmo, Alencar, muito bom, muito bom. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Vamos aguardar mais um minutinho aí só para a galera entrar. Então, cada um de vocês seja muito bem-vindo. De onde que vocês são? Se puderem escrever aqui para mim. Tá dando para escutar bem? O som tá bom para vocês? Tá bem tranquilo? Agradável, a altura. Maranhão, nossa, muito legal, muito legal. Salto do Céu, Mato Grosso, ótimo, ótimo. Que delícia, que delícia. Eu adoro essa questão do online, de ver até onde a gente pode chegar, né? Natal, Rio Grande do Norte, Capinzal, Santa Catarina. Gente, que delícia! Muita gente nova aqui hoje. Muita gente nova. Bom, então vamos lá, né? Vou desligar o nosso sonzinho aqui do fundo. Então, para quem está chegando agora aqui no perfil da Vínculos, toda semana, toda quinta-feira, nós fazemos uma live com temas relacionados à psicologia escolar, né? Às vezes com convidados, às vezes sou eu mesmo dividindo conteúdo com vocês. Então, para quem não me conhece, quem está acompanhando agora a página, eu vi que tem bastante gente nova chegando. Então, meu nome é Sabrina, sou psicóloga escolar, já atuo na área escolar há 16 anos. Já atuei com instituições públicas, privadas, com ensino infantil, médio, infantil, fundamental, médio, superior, pós-graduação. Então, já atuei em todos os níveis e modalidades de ensino. Já atuei também com educação especial. Eu tenho especialização na área de educação especial, de psicopedagogia e de saúde mental. E a minha linha de abordagem, assim, é terapia cognitivo-comportamental. Mas até já dividi aqui também em outra live que essa questão de qual a linha que você atua não influencia tanto, né? É só a questão da linha de abordagem mesmo que eu escolho, né? Para poder dividir com vocês um pouquinho. Aqui na página, no Instagram da Vínculos, vocês vão encontrar muito conteúdo, né? Bastante conteúdo gratuito, bastante conteúdo que vai ajudar vocês aí no desenvolvimento dessa profissão, né? Dessa área de atuação mesmo, dessa possibilidade de atuar nessa área. Então fiquem muito à vontade, eu sou extremamente acessível, aberta, então dúvidas que vocês tenham, quando vocês quiserem informações, podem me mandar direct, podem me mandar WhatsApp, né? Se não tiver meu WhatsApp, perde lá eu acho que tem já lá no link da bio, mas se não tiver, me manda um direct, pergunta o WhatsApp, que eu tô sempre disponível para orientar e acolher cada um de vocês. A gente também tem um grupo de WhatsApp, né, que é da Vínculos, que é a nossa comunidade, que são pessoas que já acompanham, e lá também eles trazem dúvidas, trazem dificuldades. O grupo ele é aberto, né? Quem quiser fazer parte do grupo, manda também um direct que eu mando o link para vocês. E lá a gente sempre está tirando dúvidas, auxiliando profissionais que estão entrando, né? Para vocês terem noção, essa semana a gente estava
discutindo uma situação de abuso, né, de uma denúncia de abuso, como que podia encaminhar, enfim. Então, é um grupo bem seleto, né, de profissionais que já atuam na área e no qual a gente tira dúvidas e ajudamos uns aos outros ali, né. Então, uma verdadeira comunidade mesmo, né, de desenvolvimento profissional. Então, o tema da nossa live de hoje é a atuação do psicólogo escolar, né? Então, eu quero dividir com vocês, trabalhar com vocês alguns pontos relevantes, assim, todos os que eu me lembrar e conseguir, couber dentro do nosso tempo, de possibilidades de atuação do psicólogo escolar. Por que eu trouxe esse tema para a gente iniciar a nossa conversa, né? É uma dúvida recorrente de profissionais que atuam na área e aí eu me coloco também nessa situação. Então, quando eu iniciei, eu não sabia muito bem o que o psicólogo escolar fazia, né? Eu tinha muita dúvida e eu acabava atuando assim, às vezes até de forma errada, fazendo coisas que eu não deveria fazer, enfim, acho que é normal. Em qualquer área de atuação, né, que a gente escolha dentro da psicologia. Eu vejo o curso de psicologia como uma base importante, necessária, mas que não prepara a gente para atuar especificamente em uma área de atuação. Ele é um curso amplo, né, um curso que vai dar base para a gente em todas as áreas. A gente sai habilitado ali para trabalhar em todas as áreas. Porém, estar habilitado não quer dizer que você está pronto para trabalhar naquela área. E na psicologia escolar isso é muito recorrente, né? Então os próprios profissionais falam, eu não sei muito bem qual é o meu papel, e quando eu sei meu papel eu não sei como me posicionar. Então a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho a respeito disso, né? O pessoal tá comentando aqui o Alencar, né, que é verdade, Luzvane, né, que realmente, né, todo mundo que começa sabe que a gente chega meio perdido. E aí o problema disso é que se você tá perdido, você também não consegue estabelecer o teu papel. E aí, quando as pessoas encaminham demandas para você, você ou vai acolher tudo ou não vai acolher nada, dizendo que não é o meu papel. Ah, não é o teu papel? Mas qual que é o teu papel, então, né? Eu ouvi essa pergunta muitas vezes ao longo da minha vida profissional, né? Se esse não é o teu papel, qual que é o teu papel, então? E nem sempre a gente tem segurança para responder essa pergunta. E é essa segurança que eu quero aqui dar alguns pitacos, dividir com vocês. Isso, ó, a Luana tá colocando aqui, que começou agora e realmente tá bem perdida. Então, a ideia é que a gente possa alinhar, deixar tudo isso muito bem estruturado, né? Lógico, considerando o que é possível dentro de uma live, né? O material que eu vou usar de referência, pessoal, quem quiser depois, vocês podem procurar na internet, tem lá, mas se vocês quiserem simplificar o caminho... Isso, a Luzvane diz que vai assumir o concurso agora e não se sente tão segura, né? Então, eu vou falar aqui alguns tópicos de um material, até porque eu quis hoje trazer um material específico para que vocês pudessem consultar depois. Então, eu vou discorrer aqui os tópicos e aí depois vocês podem me pedir no direct esse material que eu encaminho o PDF para vocês, né? E quem quiser também entrar lá no grupo, eu encaminho o link do grupo, até lá no grupo, né, direto, assim, quase todo mês eu encaminho o material de novo como referência. Esse material é o Manual de Psicologia Escolar e Educacional do CRP do Paraná, né? Então, mesmo sendo um material de referência do Paraná, vocês vão perceber que o que ele traz ali são questões que são desenvolvidas por psicólogos escolares no Brasil todo. Então, não se preocupem com o fato de ser do Conselho Regional aqui do meu estado, né? É um material realmente que é muito bom, inclusive eu já dividi esse material, já conversei sobre esse material com pessoas do Brasil inteiro, tanto psicólogos escolares, até mesmo com o pessoal da ABRAPE, com o pessoal do CRP, do Conselho Federal. Então é um documento realmente validado, então quanto a isso vocês podem ficar tranquilos. E vocês vão ver aqui, pelas coisas que eu vou trazer, que não tem erro, né? Que realmente é um material que é uma referência boa para vocês, mesmo vocês não sendo do Paraná, né? Alguns. Então, nesse documento, ele fala bastante, assim, que o que o psicólogo escolar ele precisa ter em mente para a base, digamos assim, né? Os princípios dessa atuação do psicólogo escolar. Ele precisa estar comprometido na sua atuação com os problemas sociais que afligem a sociedade. Então, quando a gente é psicólogo escolar, a gente precisa olhar para a instituição, escola, como uma verdadeira escola da vida.
Porque é isso que a educação é, né? Se você for lá ver na LDB os princípios da educação, você vê que a escola é para formar pessoas para a vida. Então, nós, enquanto profissionais de saúde mental e de inclusão dentro dessa instituição, a gente nunca pode perder esse foco de vista, né? Do compromisso com os problemas sociais. Que daí entraria preconceito, entraria bullying, entraria saúde mental, entraria equilíbrio emocional, tudo isso que a gente já... E a própria questão da inclusão, que é muitas vezes a nossa porta de entrada, né? A nossa atuação profissional, ela tem que considerar o homem a partir de suas múltiplas relações. Então, a gente precisa ter uma concepção do ser humano como alguém que é formado a partir do contexto e das experiências de vida que ele visualiza. E aí, independe da sua abordagem. Tem muita gente que fala, ah, Sabrina, mas a teoria histórico-cultural, então, é mais indicada para a escola? A teoria histórico-cultural, ela embasa muito bem a educação, mas independente de você entender ou não de teoria histórico-cultural, você precisa entender a concepção do ser humano como alguém que é construído e influenciado por todas as experiências que acontecem ao longo da vida. A gente precisa também entender os limites e possibilidades da educação, né? Que eu chamo muito de ter o pé no chão, de propor adaptações que sejam razoáveis. Então, eu preciso olhar para o lado da escola e eu preciso olhar o lado daquelas pessoas, daqueles alunos, daquelas famílias. Eu não posso ignorar nenhum dos lados, eu preciso considerar todas as possibilidades e limites também da educação. Saber, por exemplo, que a família precisa estar comprometida com esse processo e eu não vou cobrar só do aluno ou só do professor, eu vou cobrar de todos os envolvidos no processo de educação, né? Que também a gente precisa entender, gente, para atuar na educação, a gente precisa entender os processos de aprendizagem de cada aluno e de cada professor. Eu não posso olhar os problemas de aprendizagem, as dificuldades de aprendizagem, as especificidades da aprendizagem a partir só de um ponto de vista, no sentido de culpabilizar um ou outro. A gente precisa entender que esse aluno tem dificuldades, mas que esse professor também tem dificuldades. Aliás, a gente falou muito sobre isso no último workshop de neurociência e inclusão, né? O quanto que a gente precisa entender as dificuldades dos próprios professores para que a gente possa auxiliá-los e para que eles estejam mais habilitados para trabalhar com os alunos também, né? E o nosso enfoque, ele é sempre preventivo. Uma coisa que eu trabalho muito com os psicólogos que fazem supervisão comigo, que fazem mentoria comigo, é que mesmo quando você faz uma intervenção direcionada com um aluno, com um grupo de pessoas, você precisa aprender a pegar aquelas intervenções e replicar para o coletivo. Se deu certo naquela turma, por que não fazer aquela palestra em outras turmas que têm características semelhantes, né? Então a gente sempre, mesmo quando a gente atua no individual, o nosso enfoque, o nosso olhar tem que ser de generalização daquele conteúdo, daquela intervenção, daquela habilidade, daquele tema que foi trabalhado em si. Mas vamos então, de uma forma, dado essa contextualização em relação à atuação do psicólogo escolar como um todo, vamos entrar então nas ações. Então, lá naquele caderno de psicologia escolar e educacional que eu falei para vocês vão encontrar lá no meio, mais ou menos, eu não lembro agora qual é a página, mas as ações específicas do psicólogo com educadores, com alunos e com famílias. Então, assim, é muito bacana, por isso que eu adoro esse caderno de psicologia escolar e educacional do CRP, aqui do Paraná, porque ele tem lá certinho em tópicos, inclusive, qual que é a atuação com cada um desses membros, dessa esfera aí da comunidade escolar. Então, vamos lá. Eu tô olhando aqui pro lado porque eu tô usando o material como referência para que vocês não percam nada, né? Para não deixar nada para trás. Então, ações com educadores. O que a gente pode fazer? Quais são as possibilidades de ação que a gente tem com os educadores? Então, primeiro, contribuir para a compreensão do processo de ensino-aprendizagem em todas as suas dimensões. O que significa isso? Significa que a gente é parceiro no processo do professor, da aprendizagem do professor, né? Então, a gente ajuda o professor que ele entenda essa compreensão dos alunos, ajuda o professor a entender as questões de inclusão, as questões de saúde mental. Então, a gente precisa entender como que esse professor funciona e atua e estar o tempo todo ao lado dele, dando suporte para que ele estruture bem essa aprendizagem.
né? Então, esse contribuir com a compreensão do processo é eu estar do lado do professor para que ele entenda a dificuldade daquele aluno num sentido mais amplo. Então, tem muito a ver esse tópico com a formação continuada, que eu falo muito aqui também na Vínculos, né? A gente precisa estar do lado do professor o tempo todo, a gente precisa estar em capacitação contínua, entender que esse professor ele está em capacitação contínua e a melhora dele, a evolução, o aprendizado dele depende muito também da nossa ajuda, né? Claro que ele pode aprender sozinho, ele pode ser um ótimo professor, pode, mas nós, enquanto profissionais da área de saúde mental e de inclusão, a gente tem que estar próximo do professor nesse processo, auxiliando na compreensão dos processos de ensino-aprendizagem. Articular serviços para atendimento de estudantes com deficiências e de reuniões com os profissionais externos. Ah, pessoal, peraí, que eu acho que eu... Não, é isso mesmo. Eu achei que eu tinha errado os tópicos aqui, mas é isso mesmo. Então, com os educadores também, a gente organiza e atende junto com eles os estudantes com deficiência e reunião com profissionais externos à instituição. Então, é muito importante que a gente conscientize a gestão escolar para trazer os educadores juntos para esse atendimento. Então, o educador, o professor, ele precisa estar junto. E a gente pode participar, deve participar dessa organização para que o professor esteja junto nesses atendimentos com os alunos que têm deficiência e com as reuniões com profissionais externos desses alunos também, né? Então a gente instrumentaliza esse professor, orienta, capacita ele para ele fazer esse atendimento e traz esse professor para os atendimentos junto com você, junto com a coordenação, junto com a equipe de suporte. Auxiliar na compreensão das necessidades especiais dos alunos com deficiência e implementação de estratégias inclusivas. Então, além da gente promover o conhecimento sobre as deficiências, sobre as dificuldades, a gente também precisa instrumentalizar esse professor para lidar com isso. Então, trazer ideias de como que ele pode adaptar os materiais, trazer ideias de como que ele pode incluir, como que ele pode ajudar aquele aluno em sala de aula. O Paulo aqui colocou que muito da nossa prática vem sendo construído no dia a dia, estando próximo dos professores, coordenadores e principalmente dos alunos. Exatamente, Paulo, né? O Paulo já está mais próximo aqui sempre, já esteve também no programa de mentoria. Então, a construção do nosso trabalho, ela é a partir desse contato com os professores, né? Então, são eles que trazem as demandas, são eles que sinalizam pra gente o que está dando certo ou não. E eu sempre falo, né, para quem está aqui há mais tempo já deve ter ouvido 1 milhão de vezes, né? Essa é uma das frases que eu mais falo. Se você não tem o professor junto com você, se o professor não está do teu lado, se o professor não comprar o teu projeto, você pode ser o melhor psicólogo do mundo que não vai surtir efeito, não vai valer de nada. Você pode ter o melhor currículo, ter a melhor especialização, se o professor não adotar a tua estratégia que você, né, elaborou lá com toda a sua competência, não vai funcionar. Então, o professor tem que ser o nosso maior público-alvo, o professor tem que ser o nosso maior objetivo ali, de trazer esse professor para perto. Então, a gente ajuda que ele entenda a necessidade daquele aluno e a gente implementa, instrumentaliza ele através de dicas, estratégias, material de leitura, de como que ele pode trabalhar com aquele aluno. E uma outra coisa que eu sempre falo, exatamente, Paulo, sem a parceria deles nada acontece. E outra coisa que eu sempre falo, assim, a gente precisa orientar o professor e a gente tem que estar lá na sala de aula para saber se ele está aplicando o que você falou ou não. E tá lá do lado dele para saber, e daí, professor, deu certo, não deu certo? Porque se ele tentar uma coisa e não der certo e você não tiver vínculo com ele, ele não vai vir falar para você que não deu certo. Ele vai sair falando para a escola que você não ajudou em nada, que o que você falou não funcionou. Entende? Então, a gente precisa orientar ele aqui, aí ele vai lá e aplica, você vai lá na sala e fala, e daí, professor, deu tudo certo? Funcionou? Não funcionou? Se não funcionou, me fala que eu vou te ajudar de novo, né? Porque a gente sabe, quem tá na área escolar há mais tempo sabe que as estratégias que a gente implementa, elas não funcionam necessariamente na primeira vez, né? Pode dar certo e pode não dar certo, porque a gente tá falando de pessoas. Então, pode ser que o aluno acolha e funcione, pode ser que não funcione. E se não funcionar, a gente tem que estar do lado desse professor para dar suporte e instrumentalizar ele para pensar em outra estratégia também. Promover, ainda com os educadores, né? A gente precisa promover o enfrentamento de situações naturalizadas no contexto escolar que encobrem as visões culpabilizantes sobre indivíduos, famílias e escolas. Então, assim,
existe ainda, e eu acho que enquanto o mundo for mundo, isso vai existir, uma ideia de que as coisas são assim e ponto final. Ah, esse aluno é assim mesmo, não vai mudar, porque a família dele é assim, porque ele sofre violência em casa, porque a família não dá educação e aí as coisas não vão mudar, então a culpa é da família, a culpa é do aluno. Ah, esse aluno não se compromete, esse aluno não faz a parte dele. Ah, esse professor ele já é mais velho, esse professor é muito rígido, esse professor é isso, esse professor é aquilo. Então, assim, essas ideias cristalizadas de que as coisas são assim, as pessoas são assim, isso não vai mudar, nós não podemos ter de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então a gente tem que combater com todas as forças do nosso coração esse tipo de ideia cristalizada sobre as pessoas e sobre as coisas. Nós temos que ser o profissional que vai chegar e vai falar assim: não, gente, é possível mudar. Vamos acreditar, vamos tentar diferente, vai dar certo. Porque isso a gente vê acontecendo todo dia, esse tipo de mudança. Né, os alunos passam por uma experiência diferente, de repente voltam mudados, os professores passam por uma situação diferente e voltam mudados, nós mesmos estamos mudando todos os dias. Então, essa visão naturalizada das coisas que dão errado e é assim mesmo, a gente precisa combater com todas as nossas forças e combater também questão de culpa. Eu até acredito que muita coisa realmente, quando o aluno não aprende, tem muita implicação de como a família lida com a educação, do estímulo que ele recebeu em casa, de como a família estimula ou não para a aprendizagem. Então, isso é um fato, a gente visualiza isso, sim. Eu estou na área escolar faz muito tempo e seria muita hipocrisia da minha parte se eu não dissesse para vocês. Se eu dissesse para vocês, não, a família nunca tem culpa, não tem responsabilidade, a responsabilidade é só da escola. Então, tem sim a responsabilidade da família, que é muito grande, é um peso muito grande, mas a responsabilidade nossa também é muito grande. Então, quando a gente traz também uma família para o atendimento, a gente precisa trabalhar com o professor que, olha, quando você vai falar com essa família, você tem que entender que essa família não sabe o que fazer. E a gente que vai orientar essa família de como fazer, de como estudar, de como ajudar o aluno, do que pode dar certo ou não. Né? Então, nós temos que se colocar como os técnicos da situação e trabalhar com as famílias nesse sentido e orientar principalmente aqui, como a gente está falando de ações específicas com os educadores, somos nós que vamos orientar esse professor de que ele não pode ter essa postura de acusação, de culpabilização para com a família, nem para com o aluno, nem para com ninguém. Né? Porque a responsabilidade pela mudança de um aluno que está na nossa escola, ela é de todos nós, de toda a comunidade escolar. Buscar práticas pedagógicas voltadas para a humanização, enfatizando a dimensão subjetiva das experiências educacionais. Então, a gente precisa conscientizar os professores e instrumentalizar eles para que eles entendam que a aprendizagem, ela tem um componente subjetivo, ela tem um componente emocional, que se ele estiver mais vinculado com esse aluno, as coisas vão fluir melhor, que se ele acredita no aluno, outra coisa que eu trabalhei bastante no workshop de neurociência e inclusão, é que se o professor acredita no aluno, a chance de dar certo é muito maior, e isso é neurocientificamente comprovado, não é só senso comum, não é só autoajuda, né? É uma realidade. Então a gente precisa trazer e ajudar os professores para que as práticas pedagógicas deles sejam mais humanizadas e enfocando esse caráter emocional e subjetivo da aprendizagem. Fortalecer o papel dos professores como principal agente do processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, isso é algo também que eu falo bastante aqui na Vínculos. Então, nós precisamos fazer com que o professor entenda que ele é o principal agente desse processo. O professor é a peça mais importante do jogo, o nosso objetivo maior é o aluno? É o aluno, é a aprendizagem dele? Mas é o professor que movimenta essas peças. É o professor que direciona, é o professor que encaminha, é o professor que planeja. Então, a gente precisa fortalecer cada vez mais esse papel do professor perante os alunos, perante a gestão escolar e perante as famílias principalmente, né? Então, mesmo que o professor age errado, mesmo que as coisas não estejam muito bem, que ele esteja agindo de forma inadequada, a gente precisa entrar numa postura de proteção para com esse professor, para que ele se sinta protegido, seguro e firme e forte para fazer as mudanças que são necessárias. Então, tem que orientar, tem que corrigir? Sim, tem que orientar, tem que corrigir.
Mas não pode ser, a gente não pode chegar numa postura de acusação, mas numa postura de fortalecimento, de empoderamento desses professores. E isso é trabalhar, gente, com saúde mental. Então, um monte de profissionais, de psicólogos escolares sempre fala para mim, mas a escola não abre espaço para eu trabalhar com saúde mental lá dentro. Às vezes a escola não abre para você fazer uma prática de meditação, de respiração, de discussão sobre ansiedade e tudo mais. Só que quando você se coloca do lado desse professor, quando você empodera ele, quando você protege ele perante alunos, perante famílias, perante a própria gestão, assim, mesmo diante de erros dele e tudo mais, a gente já está, de certa forma, trabalhando com a saúde mental. E quando eu falo de proteção, eu não estou falando de encobrir os erros, não. Eu estou falando de uma orientação amorosa, eu estou falando de um suporte que seja realmente acolhedor, né? Então, o professor, ele precisa ser acolhido e ele precisa ser empoderado para que ele entenda a importância dele no processo e para que ele faça isso da melhor forma possível. Claro, entendendo as consequências das atitudes erradas, mas ao mesmo tempo entendendo que ele é o principal agente desse processo. E aí, com os estudantes, então, com os alunos, qual que é o nosso papel, o papel do psicólogo escolar com os alunos? Então, primeiro, resgatar a função do conhecimento científico como instrumento de transformação da realidade. Então, toda vez que a gente faz um atendimento, seja no individual, seja no coletivo, a gente precisa estar todo o tempo direcionando para o aluno de que ele precisa valorizar esse conhecimento, de que esse conhecimento tem função na vida dele, de que vai ser importante para ele, de que vai promover o crescimento. Até essa semana eu atendi em supervisão, né, uma profissional que trabalha com um município muito pequeno, escolas rurais, em que as pessoas de fato não valorizam o conhecimento, né? E aí o que eu sugeri para ela, assim, que tem bastante a ver com essa função do conhecimento, é de que ela trabalhasse com novas profissões, então de trazer para os alunos ideias de novas profissões que estão surgindo e que eles podem se profissionalizar, né? Porque lá eles não têm muita oportunidade no município. Então, que outras ideias eu posso fazer? Isso que a gente faz, por exemplo, aqui do ensino remoto, do ensino virtual, de curso e tudo mais, são conhecimentos que eu tô aqui no Paraná e dividindo com vocês, que tem pessoas aqui do Brasil inteiro. Então, assim, é uma coisa que qualquer um pode estar fazendo, pode estar desenvolvendo. A própria questão dos youtubers que estão surgindo, designer de produtos novos. Então, assim, quando a gente estimula a criatividade, faz com que aquele conhecimento, a aprendizagem escolar, científica, ela traga um sentido para os alunos, a gente também está fazendo o nosso papel. E isso é uma forma de condução das nossas conversas, né? Em qualquer atendimento, seja no individual, seja no coletivo. Utilizar mediadores, né, música, teatro, desenho, enfim, que levem a criança e adolescente a descobrir seu potencial de aprendizagem e talentos. Então, a gente pode tanto propor essas estratégias como auxílio nas medidas que a gente leva para os professores. Entendam assim, quando a gente fala de utilizar mediador, não quer dizer que você precisa necessariamente dentro da escola propor um filme, discussão de filme, mas você pode usar isso como recurso para o professor falar, professor, para trabalhar esse conteúdo, por que você não usa tal recurso, tal filme, a prática de um desenho, estratégias diferenciadas. Então, a gente pode tanto nós mesmos aplicar, como usar essas ideias para levar para que os professores apliquem. E claro, se a gente conseguir, né, espaço dentro do ambiente escolar para fazer essa prática, ótimo, maravilhoso, porque daí é o que eu entendo como o master da prática de promoção de saúde mental, né? A gente ter momentos com grupos de alunos para utilizar essas estratégias e trabalhar temas relevantes, né? Mas entendam que usar mediadores não significa que tem que ser você aplicando, mas você instrumentalizar o professor nesse sentido também. Identificar nos alunos que apresentam dificuldades na aprendizagem ou deficiências, capacidades de desenvolvimento. Então, isso apesar de ser meio óbvio, a gente sempre diz que o óbvio precisa ser dito, né? Então, seja no próprio atendimento com o aluno, ou na orientação da família ou dos professores, a gente precisa identificar potencialidades desses alunos. Ficar falando só da deficiência, só daquilo que ele não sabe, não ajuda muito na prática. É necessário sim, é importante sim ter consciência das deficiências e dificuldades para que a gente proponha estratégias diferenciadas. Mas eu posso buscar o potencial para usar isso a meu favor para trabalhar aquilo que está difícil. Um exemplo,
Uma pergunta que eu sempre faço para as famílias de alunos com autismo: quais que são os temas de interesse do teu filho? Né? E aí, por que eu pergunto isso? Porque se eu sei, por exemplo, que ele gosta do desenho da Dora Aventureira, eu posso usar desenhos, imagens da Dora Aventureira na adaptação das atividades desses alunos. O que eu estou tentando fazer com isso? Trazer a atenção dele e o interesse para aquela aprendizagem. Então, identificar o que o aluno gosta, o que o aluno já sabe, qual que é o tema de interesse. Eu estou falando aqui do autismo porque os autistas têm uma questão do hiperfoco, né? Mas vale para qualquer deficiência, qualquer dificuldade, né? Se eu posso utilizar o tema da Dora Aventureira para propor um desenho na prova, na atividade que eu vou elaborar, as imagens em sequência para que ele entenda processos, por exemplo, de formação de palavras. Então, a gente usa esses recursos de potenciais, interesses, capacidades a nosso favor. E até mesmo para que a gente valorize. Tipo, o aluno tem dificuldade na leitura escrita, mas ele adora assistir vídeos de curiosidade sobre o espaço. Então, poxa, ele vai ter um bom desenvolvimento ali na geografia, nas ciências, né? Então, naquela habilidade que ele tem mais desenvolvido, o que eu posso fazer? Usar isso como recurso para valorizar a autoestima dele e até mesmo, talvez, para fazer um paralelo com aquelas disciplinas que ele tem dificuldade. Então, a gente precisa necessariamente, isso é muito importante, identificar potencial, capacidade, e eu acrescentaria aqui os temas de interesse dos alunos, né? Estimular o desenvolvimento de funções psicológicas necessárias à aprendizagem em parceria com educadores e pais. O que são as funções psicológicas necessárias da aprendizagem? Memória, atenção, planejamento, raciocínio, e aí eu acrescentaria também o interesse pela aprendizagem, que não é necessariamente uma função psicológica superior, mas que é necessário. Como que a gente faz isso, Sabrina? A gente pode propor para que a família, nos momentos de lazer, utilize jogos, utilize brincadeiras, também em sala de aula, também nas salas de recurso, nas aulas de apoio, né? A gente pode propor estratégias para que o professor ou mesmo a família em casa estimule memória e atenção desses alunos, e especialmente atenção e memória, né? Que eu acho que são carros-chefes aí que a gente consegue fazer bastante com jogos, com brincadeiras e tudo mais. E aí o interesse pela aprendizagem, eu gosto de usar muito com a família de escrever bilhetinhos, por exemplo, né? Então, a criança não vê muito sentido na aprendizagem, principalmente criança com dificuldade de alfabetização, né? A criança não vê muito sentido na aprendizagem escolar, mas eu posso combinar com a família, falar, então fala para ele, vamos escrever um bilhetinho pro papai, vamos deixar um bilhetinho pro irmão, eu vou fazer a leitura de um livrinho em casa, e aí nessa leitura de livrinho pedir para a família encenar com ele, para a família perguntar o que ele entendeu. Então essas estratégias a gente sugere muito e estimula muito essas funções psicológicas e o interesse pela aprendizagem, tanto ajudando o professor com dicas em sala de aula, quanto ensinando as famílias também a como fazer isso. Trabalhar com grupos com enfoque preventivo sobre temáticas como preconceito, violência, bullying, sexualidade, álcool, drogas, saúde mental, habilidades sociais, orientação profissional, direitos humanos, entre tantos outros, né? Então, também é uma atividade do psicólogo escolar propor atividades em grupos com os estudantes com esse enfoque preventivo. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente mais ama fazer, né? Quando a gente tem oportunidade na escola, é maravilhoso, é sempre muito gostoso. Eu, pelo menos, gosto muito, né? Não sei vocês, até me digam aqui se vocês gostam de trabalhos em grupo, se a escola que vocês atuam abrem essa possibilidade, né? Mas essa é uma prática que é muito importante com os alunos, com os estudantes, que nem sempre a escola abre. Mas aí já, né, eu falei para vocês que eu ia trazer o que é possível e dicas de como a gente conquistar esse espaço. O que você pode fazer para conquistar esse espaço para trabalhar com os estudantes? Esses temas de grupo com enfoque preventivo, grupos com enfoque preventivo. Você pode propor a partir de demandas que surgiram. Vou dar um exemplo. Essa semana, uma das psicólogas também do programa de mentoria, ela trouxe que foi solicitado que ela trabalhasse a questão do... Ai, que bacana! O pessoal tá colocando aqui, que o Alencar colocou que tem uma abertura, né? Muito bom, Alencar. Saiba que é um diferencial da tua escola, que não são todas que abrem. Mas aí, voltando à ideia aqui, o exemplo que eu ia trazer para vocês. Então,
ela tem que trabalhar, vai ter que trabalhar o tema do bullying com uma turma específica de 7º ano. E aí nós, né, ajudei ela a elaborar ali várias estratégias, dicas, vídeos, enfim, de como ela poderia trabalhar esse tema. E aí já sugeri para ela, falei, olha, o bullying, a escola precisa ter um programa de prevenção. Legalmente, a escola tem que ter um programa de prevenção. Então, por que você não pega esse material que já vai estar pronto e propõe para a gestão, né, para a coordenação do setor, para replicar esse material nas outras turmas? Já está pronto, né? Então, olha, existe essa demanda aqui porque teve uma situação de denúncia. Então, antes da gente ter outra denúncia, vamos fazer esse trabalho com outros grupos? Então, usem, gente, usem as situações de crise, o apagar incêndios, que a gente vive reclamando, né? Eu sempre reclamo, os meus psicólogos dos programas de mentoria e supervisão também sempre reclamam que estão sempre apagando incêndio. Então, usem esses incêndios que vocês apagam para criar uma demanda e replicar. Fala para o gestor, olha, vamos se antecipar? Eu tô vendo que lá naquela turma X ou Y já tem também alguns problemas, então antes que aconteça a gente já faz e já capacita, já tem um registro de uma atividade que foi feita. Então, né, a gente pode usar isso muito a nosso favor. Mesma coisa com relação à ansiedade, mesma coisa com relação à orientação profissional, por exemplo, né? A gente já sabe que os estudantes vão ficar ansiosos na véspera do vestibular. Então, por que não, no início do ano, já sentar com os gestores da escola e falar, vamos preparar os alunos para trabalhar com ansiedade? E aí você pode utilizar isso a teu favor em que sentido? Falar para o diretor, é o seguinte, se a gente trabalhar controle emocional, controle da ansiedade com esses alunos vão fazer as provas mais tranquilos e eles vão necessariamente ter melhores resultados. Isso vai ser bom para a escola. Gente, para a escola particular, se você falar que vai ter mais alunos que vão ser aprovados no vestibular, a chance de você ganhar esse espaço é muito grande, né? Então a gente tem que falar numa linguagem que o gestor entenda, que o gestor acate, né? Então, o gestor vai entender que você é útil para aquela escola, que aquela ferramenta, que aquele trabalho vai ajudar, porque é óbvio, né? Até também falava com essa psicóloga sobre esse tema. É óbvio que que se os alunos estiverem menos ansiosos, eles vão ter já uns 50% de vantagem em relação a todos os outros alunos que fazem vestibular. Porque tem muito aluno que é bom, que é excelente, que é super capaz e que não consegue fazer prova porque entra em crise no momento. Então, preparar os alunos para isso é muito válido também. Então, usem esses momentos de crise para propor estratégias e replicar, né? Fazer essa generalização aí da estratégia. E aí, com os pais ou responsáveis, né? Que tipo de ações, que tipo de intervenções a gente pode propor também e tem como possibilidade de atuação com pais ou responsáveis, né? Então, promover espaços de discussão do papel escola e família sobre práticas que contribuam para a aprendizagem, socialização e bem-estar do aluno na escola, né? Então, a gente pode propor grupos com as famílias para trabalhar temas como orientação de estudos em casa, como rotina escolar, desenvolvimento da autonomia, de uma educação não violenta, enfim, a gente pode propor ali infinitos temas com as famílias. Outra coisa que é bem importante também, que eu tenho tido que orientar bastante as famílias, é sobre o uso das redes sociais, sobre monitoramento do que o aluno assiste na TV e nas redes sociais. Então tem aí infinitos temas que a gente pode trabalhar com grupos de família se a gente tiver abertura por parte da escola. E como aí a Luzvani está perguntando aqui como trabalhar essa ansiedade, né? Então, assim, como que eu gosto de fazer e já fiz muitas vezes e os alunos adoram? Com exercícios de prática de respiração diafragmática e de meditação mindfulness. Se você colocar na internet, assim, vídeos de meditação guiada, curtos, você vai ver que tem 1 milhão de práticas super tranquilas, é muito fácil de fazer e que ajuda na regulação emocional e no controle da ansiedade. A gente tira pessoas de crise de ansiedade fazendo mindfulness e respiração diafragmática, né? Isso eu mesma já fiz 1 milhão de vezes, todas as vezes que eu fiz funcionou, né? Para tirar uma pessoa da crise, de você acalmar a pessoa. Eu gosto bastante assim também, de colocar o pé no chão, para se sentir ancorado, encostar as costas, assim, deixar o corpo reto de uma forma que seu pulmão fique livre, e aí fazer junto, né? O ideal é que você faça junto também com o aluno, para que ele entenda que
que é possível ser feito e para que ele consiga. Quando ele está em crise, ele não vai conseguir fazer sozinho, só com você falando. Você precisa fazer junto com ele também, que é o que a gente chama de corregulação. Aliás, gente, sobre essas técnicas e práticas de regulação emocional, eu vou indicar aqui a Franciele Maftum, né? Quem não lembrar, depois quiser que pergunta para mim no direct também. Ela ensina muita técnica, muita prática, é muito voltado para terapia individual, claro, né? Ela ensina psicólogos a trabalhar com pacientes em consultório, mas as práticas que ela ensina eu uso muito, tanto com os professores quanto com os alunos também, mesmo criança pequena, né, as práticas de regulação emocional. Então, assim, uma ideia de trabalhar a ansiedade com alunos de terceiro ano seria fazer um encontro com eles, que pode ser de 30, de 40 minutos, explicar o que é ansiedade e ensinar para eles essas práticas de alívio de ansiedade. Muito focada na respiração e no mindfulness, né, que é meditação guiada, atenção plena, certo? Espero que tenha dado ideia. Se você quiser também mais informações, o site lá da Fran, me manda um direct depois que eu também passo para você, né? Até algum exemplo de vídeo. E aí, seguindo, né? Participar com os pais os responsáveis ainda. Então, a gente participa dos atendimentos aos pais junto à equipe pedagógica sobre necessidades específicas dos alunos. Então, com os pais, eu acho que esse é o principal, é o carro-chefe do nosso trabalho, né? Então, a gente trabalha com o aluno com dificuldade, a gente orienta o professor e, ao mesmo tempo, a gente atende essa família para fazer essas mesmas orientações, para investigar que situação que está acontecendo com esse aluno, por que esse aluno está dessa forma. Então, é tanto para repassar informação quanto para investigar, para fazer encaminhamentos. Então, esse atendimento com os pais, eu acredito que é o que está mais claro para todo mundo, que é um trabalho que a gente faz bastante. Importante acrescentar que a gente tem que avaliar sempre. Gente, eu tô vendo que todo mundo tá falando aqui que quer, mas então assim, me manda direct depois, porque eu não vou lembrar e eu não consigo ver todo mundo que anotou aqui, tá? Quando eu revejo a live, os comentários eles não aparecem de novo, então depois escrevam lá no direct que daí fica gravado lá pra mim, tá bom? Então, esse atendimento com os pais eu acho que é o mais claro da nossa função. A gente sempre precisa avaliar se é necessário ou não chamar esse pai na escola. A gente tem que ter determinados cuidados para poder atender essas famílias, coisas que pode falar, que não pode falar, e orientar os professores sobre isso também, né? Então, a gente atende alunos que têm algum tipo de dificuldade, de risco, que tem uma implicação emocional. Então, alunos que a gente já identifica que tem um transtorno instalado, que já chegou com um laudo para nós, seja emocional ou de aprendizagem, e aqueles que a gente suspeita que tenha, para que a gente possa fazer o encaminhamento desses alunos. E a gente orienta depois também, não adianta só atender para encaminhar e nunca mais chamar essa família. A gente tem que continuar o acompanhamento com essa família ao longo do ano letivo, para ver e dando retorno, feedback, assim, nessa parceria de como que o aluno está se desenvolvendo. Realizar reuniões que abordem temas variados relacionados ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, ao papel da família e da escola, esclarecendo responsabilidades de cada contexto. Então, além daqueles temas relacionados à inclusão e saúde mental, é também importante que a gente participe dessa orientação da família sobre como se portar e como se relacionar na escola, para que a família entenda que eles também têm responsabilidade sobre o papel de aprendizagem da criança, para que eles entendam também que eles têm responsabilidade sobre essa vida escolar do filho deles, né? E que eles precisam também assumir essa responsabilidade. E trabalhar expectativas familiares equivocadas no que se refere ao papel da escola na educação de crianças e adolescentes, valorizando a participação da família no processo de aprendizagem e desenvolvimento humano. Então, assim, as famílias muitas vezes acham que a educação é só responsabilidade da escola. A pandemia veio para esfregar isso na cara, que não é bem assim, que todo mundo é responsável pela aprendizagem, né? E foi muito... foi, de certa forma, até um humor negro, né? Eu diria, engraçado observar o desespero das famílias, porque eles viram que realmente é muito difícil tá educando o filho, tá trazendo, chamando a atenção dele e tal, e falar de ser papel da escola, isso eu não sei fazer e tudo mais, mas muitas famílias conseguiram compreender também a parte deles nesse processo de aprendizagem e tudo mais. Então, em todos os momentos, contatos com a família, a gente sempre precisa trazer eles para a realidade ali, né? De trabalhar com essas expectativas que são inadequadas. Outra pergunta aqui, né? Nesse caso, para qual profissional você indicaria encaminhar? Para neuropsicólogo ou neuropediatra? Que situação específica? Você fala no geral?
Olha, depende do problema, né? A gente encaminha para neuropediatra quando a gente suspeita que tem uma questão neurológica envolvida, por exemplo, quando eu suspeito que tem alguma síndrome, quando eu suspeito que tem um TDAH, porque mesmo que ele vá para o neuropsicólogo para fazer testagem, é o neurologista que vai identificar e vai até medicar esse aluno se for o caso de um TDAH. Quando eu tenho uma suspeita de autismo, quando eu tenho uma suspeita que precise do laudo, eu tenho que pensar assim, qual que é a minha hipótese diagnóstica? A minha hipótese uma questão de ansiedade? Aí eu posso encaminhar para o psicólogo. Uma hipótese é uma questão de uma deficiência intelectual? Aí o neuropsicólogo cabe, porque eu vou precisar de teste para saber se essa criança tem realmente uma deficiência. Mas a minha hipótese é de TDAH somente ou de um transtorno do espectro autista, aí eu encaminho para o neuropediatra. Então, para quem eu vou direcionar depende daquilo que eu levanto como hipótese diagnóstica, né? Aí tem inúmeras possibilidades também. É sempre muito importante tomar cuidado com esse encaminhamento para que a nossa hipótese diagnóstica seja sutil. Eu não posso dizer para a família, eu acho que o seu filho tem autismo, eu acho que o seu filho tem TDAH, eu acho que o seu filho tem transtorno de ansiedade. O que a gente traz para a família são relatos de comportamentos observáveis, que é aquilo que eu posso com toda certeza afirmar. Então, teu filho é inquieto, ele não para no lugar, ele interrompe os professores várias vezes, ele se dispersa com estímulos mesmo que seja pequeno, né? Então, a gente traz nesse encaminhamento para a família, nessa fala que a gente faz com a família, comportamentos observáveis, e a partir daí a gente fala, por isso seria interessante uma avaliação de tal profissional. Se a família for muito resistente, nossa, eu acho que valeria um workshop, não, uma live, um workshop também talvez, né? Uma live inteira para falar só de atendimentos com famílias, né? Vamos pensar sobre isso. Se a família for muito resistente, a sugestão é que você encaminhe primeiro para o pediatra. Porque fala, olha, né, eu acho que pode ser que ele tenha uma dificuldade, tem que ver se é alguma questão orgânica, se está tudo bem com ele fisicamente. Então, a gente pode encaminhar primeiro para o pediatra pedir esse encaminhamento posterior aí para um profissional especialista, né? Então, muito cuidado, gente, com muito carinho. Na conversa com as famílias, assim como o Paulo colocou aqui, né, que a gente tem que acolher a família e ser cuidadoso no diálogo, né, cuidadoso, afetivo, amoroso, entender que essa família tá ouvindo que o filho deles tem um problema. Para quem é pai e mãe, você sabe que se alguém fala que teu filho tem um problema, isso vai mexer com você emocionalmente, isso vai te desestabilizar. A gente tem uma tendência a achar que o defeito tá em nós, né? Então, o defeito está em mim, por isso que o meu filho tem um problema, porque eu sou a fábrica, então eu sou defeituosa. Então, é com esse olhar que você precisa olhar para essa família, para que essa família não entenda que eles são um defeito, né? E que o filho deles tem um problema. Então, a gente tem que ir com muito amor, com muito carinho aí, nesse atendimento com as famílias, certo? Bom, pessoal, era isso para hoje, né? Até para quem tá chegando agora, gente, geralmente essas lives elas são de 30 minutos, né? Eu tento me organizar para fazer 30 minutos, mas hoje eu até já sabia mesmo que a gente ia passar do tempo, porque é bastante conteúdo. O Paulo acrescentou aqui que o pediatra já tá na rotina, né? Eles aceitam melhor ali o encaminhamento. É bem isso, Paulo. Acho que funciona melhor. Se a família for mais aberta, não tem problema. E a gente consegue fazer encaminhamento, mas se a gente vê que a família é resistente, pode encaminhar para o pediatra primeiro. Bom dia, Larissa. Chegando agora, né? Mas vai ficar gravada, já vou publicar aqui, tá? Então, pessoal, assim, era isso que eu tinha para hoje. A live hoje demorou um pouquinho mais, porque realmente é bastante conteúdo, né? Estou pensando em fazer um workshop só sobre isso, sobre possibilidade de atuação do psicólogo escolar. Me digam se isso é interessante para vocês, se vocês gostariam, né? Porque daí eu podia deixar tudo isso por escrito, enfim, também, né? Vamos ver, vou fazer uma enquete aí depois para saber se esse é um tema que cabe num workshop. Aí, claro que a gente vai ampliar, vou entregar todo esse material para vocês também, né, e fazer uma coisa mais estruturada. Mas muito obrigado, né? O grupo de hoje está maravilhoso, super participativo, né? Adoro quando vocês participam, adoro quando vocês trazem perguntas. Para quem está assistindo no gravado também, me mandem as perguntas de vocês, as dúvidas, as dicas, né? Eu adoro ouvir, acolher, e quem me acompanha há mais tempo sabe que eu dou muito suporte, acompanho muito suporte. A Luzvane perguntou aqui sobre mentoria, né? Então, gente,
Eu faço supervisão em psicologia escolar, tenho um programa de mentoria individual e tô abrindo aí criei um formulário de interesse para mentoria em grupo. Se a gente formar um grupo, aí eu vou fazer em grupo também com vocês, mas depende do interesse, do número de pessoas interessadas. Vou colocar aqui a Luana, foi bastante produtivo, que bom, Luana, fico muito feliz. Muito bacana o retorno de vocês, gente. Então depois eu vou deixar também o link para o formulário de interesse aí para mentoria. Se a gente conseguir formar um grupo, eu inicio esse mês ainda. Mas então, assim, muito obrigada pela participação de vocês. Foi maravilhoso hoje. Espero poder contribuir muito mais com vocês. Fiquem com a gente, sigam a Vínculos, indiquem para outras pessoas também, né, para profissionais aí da área. E podem contar comigo, né? Eu costumo sempre dizer que a Vínculos, ela tá aqui com vocês e para vocês, né? Então, a gente tem sim os produtos, mas eu ajudo também bastante todas as pessoas que estão por aqui, tá certo? Um beijo para todos, uma ótima quinta-feira, um fim de semana maravilhoso. E na semana que vem eu vou ter uma convidada aqui, né? Se der tudo certo, tá quase que 100% confirmado. Na semana que vem a gente vai ter uma convidada que ela é coordenadora escolar, já foi gestora escolar, atua nessa área de gestão educacional há muito tempo, né? A Cíntia Gomes. E eu espero que dê tudo certo aqui pra gente fazer a live semana que vem. Vai estar imperdível e a gente vai falar sobre a adaptação escolar, né? Nesses tempos de pandemia, nessa volta da pandemia aí. Então não percam, fiquem ligados que em breve a gente divulga informações sobre a live da semana que vem. Beijo pra vocês, ótima quinta, ótimo final de semana, pessoal. E muito obrigada.